Gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho no hobby. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre esse assunto que muitas vezes preocupa os jovens, né? Sobre o homem ideal ou a menina ideal que Deus tem pra gente. E já quero falar que sim, que Deus tem sim a pessoa certa pra gente. E como é que a gente vai saber sobre isso, né? Tantas indagações, tantos questionamentos sobre isso, né? Ai, como encontrar e o tempo e tudo isso. Primeiro, eu queria falar sobre onde eu encontrei o versículo e que também mais me tocou sobre esse assunto, que vai estar em Mateus. Também pode encontrar Mateus, Lucas, João, que é falando da história de Maria e de José. Porque Maria acabou ficando grávida, José soube sobre isso e achava que era de outro homem, e depois Deus fala com ele que não, que pode ficar tranquilo, que pode continuar com Maria, na minha versão, né, nas minhas palavras, falando sobre isso. Mas Deus vai lá e toca o coração de José para não desistir de Maria, para continuar com ela, para não deixá-la e casar com ela. E explica também que sobre o filho que ela estava esperando. Então, nessa questão, podemos ver que sim, que Deus se importa com essas coisas, com todas as áreas da nossa vida e também com a área sobre relacionamento, que Ele sabe qual é a pessoa certa pra gente. E como é que a gente vai saber sobre isso? Simplesmente ouvindo Deus, que nem José ouviu. Se a gente quer ter uma convicção, uma certeza mesmo sobre a pessoa, se ainda tá na dúvida se é isso que Deus quer pra gente, ou se a pessoa que você tá, você não sabe é de Deus ou é isso que Deus quer. Então, Deus pode sim falar com você, como foi e falou com José. Eu vejo isso que José devia ter gostado de Maria, se comprometeu de casar com ela, noivou. Porém, não tem relatos na Bíblia que Deus falou que era a pessoa ideal e tudo, ou tinha falado antes. Não fala, não tem relato sobre isso nessa questão do antes. Mas podemos confirmar que o relacionamento de José com Maria era sim de Deus, era o propósito de Deus, por conta de que Deus falou com ele e disse que para continuar com ela. Então, a mesma coisa eu creio que é com a gente, que todo mundo fala assim, se você sente paz sobre o relacionamento, Deus pode até ter um propósito com alguém que não conheça ele, mas isso tem que tomar muito cuidado, porque se não for de Deus, vai gerar muito sofrimento para a sua vida, para a vida dos pais depois também. Então, eu vejo assim que o padrão é que a pessoa também já conheça Jesus. Eu acho que nenhum pastor vai dizer isso pra você, assim, casar com alguém que tenha outra religião que você, outro ideal, ou que pense de outra forma sobre o Deus que você conhece, o nosso Deus, que é Jesus. E eu vejo que é muito complicado também. Porém, pode ser sim que Deus tenha um propósito sobre isso, que Deus coloque alguém que ainda não conhece ele, que não tem a mesma religião, mas é isso que eu vejo. A gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque tem que ser mesmo de Deus, você tem que ter plena convicção que é de Deus, para não chegar a sofrer com isso e depois falar, ai meu Deus, por quê? Por que isso? E tudo, sendo que antes você tinha certeza que era de Deus, esse relacionamento. Então, eu vejo dessa forma, que tem um caso de Esté, por exemplo, que o rei não era da mesma religião, não era judeu, e
ele não sabia do Deus que Esther servia, mas ali era um propósito mesmo que Deus tinha na vida de Esther, para ela ser rainha. E a gente, se vocês quiserem afundar mais, leia sobre o livro de Esther. Mas é isso, ali era um propósito mesmo de Deus para a vida dela, de ela casar com um homem que não era judeu. E eu vejo que da mesma forma pode sim acontecer isso, mas tem que saber mesmo se isso é de Deus, para não gerar sofrimento e tudo. É claro que se você for ler a história de Esther, ela chegou a ficar um tempo depois que casou. Ela ficou, creio que uns 3 meses, sem falar com o rei. Então, ela teve que até jejuar para chegar a falar com o rei sobre o povo que estava... Então, ela chegou a até passar por momentos ruins, que a questão do povo dela, que estava com a lei, que iriam matar o povo dela, e também a questão de que o rei Assuero, ele ficou 3 meses sem falar com Esther. Então, ela passou por dificuldades, ela até chegou a pensar assim, que poderia morrer quando fosse ver o rei, porque tinha um decreto, uma lei, que se não fosse chamado e se ele não levantasse o cetro, a pessoa poderia muito bem, as pessoas que defendiam ele poderiam muito bem matar. E isso que eu vi, que Esther ainda teve que entregar a própria vida dela por isso. E, porém, tudo isso era um propósito de Deus, e deu tudo certo por conta de que era isso que Deus tinha planejado. Então, pode ter certeza também que não pense que vai ser um mar de rosas casar com alguém que não tem a mesma religião. Então, se você tem vontade de ir para a igreja com a sua família, com seus filhos, então vai ser bem complicado. Se a pessoa não quiser, se seu marido não quiser ir para a igreja, se seu marido não quiser acompanhar, e se os filhos depois falar que não quer ir para a mesma igreja que você, quer ir para a igreja do pai. Então, tem muitas complicaçõezinhas, tem muitos detalhezinhos que a gente não pensa agora, mas que depois pode sim acontecer. E a gente tem que estar atenta com isso, e atento também, né? Porque nesse momento a gente não pensa muito. Quando a gente está apaixonado, a gente não pensa muito no depois. A gente só vai pensar na hora do vamos ver, do que já está envolvido, já casou e vem as complicações. Então, esses detalhes têm que ser pensados bem antes de casar e devemos pensar bastante, ouvir conselhos e tudo, porque depois que casou, é só você e a pessoa. Porque mesmo que você tenha conselheiros depois, ou busque ajuda, busque terapia de casal, algo assim, ainda assim, o vamos ver mesmo é só você, Deus e a pessoa que você escolheu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossa escolha e, claro, deixar em primeiro lugar Deus diante de nossas decisões. E o melhor é isso, sabendo que a decisão principal não é nossa, é Ele. É Ele que está na frente, é Ele que está nos ajudando, é Ele que fez o propósito diante da gente com o outro. E o melhor é fazer mesmo a vontade de Deus, diante dos nossos sentimentos, diante do que a gente quer. O melhor é saber o que Deus quer, porque Ele tem sim um desejo no coração dele sobre o propósito da nossa vida daqui na Terra. E o melhor é honrá-lo fazendo a vontade dele, honrá-lo sabendo qual é a vontade dele para a nossa vida e seguir esse propósito e saber o que ele quer de fato. E mesmo que você assim, ai, tô na dúvida e tudo, eu vou dizer assim algo básico, porque
muitas pessoas, até pessoas que são pastores e tudo, assim, podem também não ter ouvido como José ouviu sobre isso de a voz audível de Deus. É muito, assim, difícil e muito difícil encontrar alguém que fala assim, eu ouvi a voz de Deus. Mas temos uma base que a gente tem que, pelo menos, fazer o mais simples do que a gente tem que fazer todos os dias. O padrão do cristão é isso, que é ler a palavra de Deus, que é orar e louvar a Deus. E diante disso, Deus pode falar por meio. E Deus pode falar conosco, em nosso coração, em nossa mente, pela palavra dele, e também por pessoas, ou então em sonho também ele pode falar com a gente, e entre outras também, e pode ser também algo, ou então algo mais sobrenatural, que é você ver Jesus, que pode acontecer, ouvir a voz dele também, mas o básico é esse, que a gente permanecendo em Deus todos os dias, lendo a Bíblia, louvando o Senhor, ouvindo os nossos pais, fazendo o que já diz a palavra. Então, eu acho que quando tudo isso está em paz, já é um caminho de que Deus está nesse negócio, que Deus está nesse relacionamento. Então, também não adianta a gente falar que quer ouvir, quer saber o que Deus quer para nossa vida e não faz o básico, que o básico é esse. E eu deixo esses 3 passos que eu vejo que é o fundamental, importante para nossas vidas, todos os dias, que é ler a Bíblia, que é também orar todos os dias e louvar o Senhor. Então, que Deus abençoe seu relacionamento, que você possa saber o que Deus quer para sua vida. E não esqueça, o homem ideal a gente já tem. O homem ideal para nossas vidas vai ser sempre Jesus, é Ele. E Ele sempre vai estar em nossas vidas, desde quando a gente nasce até o dia que a gente for morrer. É isso que Ele quer para as nossas vidas, estar todos os dias em nossa vida, até quando a gente morrer. E que Deus te abençoe neste momento, nesta hora, e que você possa buscar mais de Deus e ter mais de Deus na sua vida. E que Deus abençoe o seu relacionamento. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.